Olá, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Então, hoje nós vamos para a lição 48 de Um Curso em Milagres, que diz: não há nada a temer. Não há nada a temer. Como é libertador quando a gente realmente experiencia essa verdade que Um Curso em Milagres nos ensina. E hoje a nossa lição vai ser curtinha, mas eu vou compartilhar com vocês depois da lição a leitura de um livro muito lindo que vocês podem compartilhar depois com as crianças, mas que é linda para os adultos também. Assim, foi muito emocionante. Eu me apaixonei por esse livrinho, que é um livrinho que a minha filha trouxe da biblioteca da escola dela. E eu vou contar essa história, como fosse um curso em milagres para criança. Mas então tá, meus queridos, vamos começar a nossa lição para depois a gente fazer a leitura desse livrinho, tá? Então, não há nada a temer. Essa lição tem que ficar reverberando na gente para sempre. Não só hoje. Eu sei que Jesus fala que cada lição é para um dia, mas é para a gente praticar em cima de cada pensamento que vier no dia, né? A gente tomar consciência dos nossos pensamentos e desfazê-los com a lição do dia. Mas existem algumas lições que a gente fica com elas sempre, independente da lição do dia, a gente pode fazer para sempre. Essa é uma delas, né? Porque ela é curtinha e é maravilhosa. E o Kenneth começa dizendo que a lição 48 é linda, curta e doce. Deus é a força na qual confiamos, que é a lição de ontem. Nada nesse mundo jamais poderia nos deixar amedrontados. A base do medo é o princípio de que a culpa exige punição. Então, o princípio do pecado, né, do medo e da culpa. Tudo começou com a crença de que a gente pecou, de que seria possível o Filho de Deus pecar. E aí logo depois vem a culpa porque a gente pecou. E aí então o medo da retaliação. Então, pecado, culpa e medo é o princípio, é a base do sistema de pensamento do ego. A base do medo é o princípio de que a culpa exige punição. Exatamente. Se eu estou com medo, é porque primeiro vi a mim mesmo como fraco e culpado. Se eu escolher Jesus como a fonte da minha força, não sou fraco ou separado e, portanto, não sou culpado. Não sou fraco, não sou separado de Deus, nem de mim mesma. Eu sou um ser uno, completo, perfeito. Continuo sendo esse mesmo ser que Deus criou. Apesar de acreditar que não. Mas lembra, crença não tem nada a ver com a realidade. Se eu não sou culpado, não pode haver crença projetada de que eu serei punido. Sem essa crença, não pode haver medo. Por isso que Jesus diz, e a gente precisa repetir, uma mente sem culpa não pode sofrer. Nada. Só pode ser perfeitamente alegre, sempre. Novamente, é o mesmo processo o tempo todo. Se eu quero viver sem medo, eu preciso viver sem culpa.
Se eu quiser viver sem culpa, preciso de Jesus para me ajudar a olhar para ela. Preciso de Jesus para me ajudar a olhar para a culpa. E por isso é tão importante a nossa prática diária de observar os pensamentos. Porque lembra, o ego coloca roupagens diferentes, infinitos tipos de máscaras, para que a gente não perceba que o que a gente está experienciando ali é culpa. Então a gente sabe, a gente tem consciência de como é que é se sentir culpado, tá? Isso tá consciente. Mas e toda a culpa que está inconsciente? É porque está totalmente vestida com uma roupagem que nos engana. A gente não enxerga que aquilo ali tem a ver com culpa. Mas a prática vai desvendando, vai tirando as máscaras e a gente vai vendo que tudo que a gente vive está baseado na culpa. Tudo que a gente experiencia aqui nesse mundo está baseado na culpa. Então a gente precisa pedir para Jesus ajuda para olhar para ela. A ideia para o dia de hoje simplesmente declara um fato. Não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões, mas ilusões não são fatos. É aquilo que é muito distante da verdade o que a gente acredita que é verdade. Em verdade, não há nada a temer. É muito fácil reconhecer isso, mas é muito difícil para aqueles que querem que ilusões sejam verdadeiras. Como diz o texto, o único fato é Deus. Deus não é simbólico. A única coisa que não é simbólica é Deus. Porque Deus é um fato. Ele é fato. O fato, não há nada a temer, é realmente um reflexo da realidade de Deus. O estado de ausência de medo corrige o pensamento fundamental do ego de que o medo é a punição por nosso pecado. É para esse medo ilusório que você tem que olhar. Você quer que as ilusões sejam verdadeiras porque são ilusões. E você quer que você, sua identidade individual, seja verdadeira. O que torna tão difícil ter um dia livre de ansiedade é você não querer que a lição de hoje seja verdadeira. Se ela for, você não é verdadeiro. Você, indivíduo, João, Maria, não é verdadeiro. Os períodos de prática de hoje serão muito curtos, muito simples e muito frequentes. Apenas repete a ideia com a maior frequência possível. Podes usá-la com os olhos abertos a qualquer hora em qualquer situação. Todavia, é fortemente recomendado que sempre que for possível, feches os olhos e passes mais ou menos 1 minuto repetindo a ideia para ti mesmo. Lentamente, várias vezes. É particularmente importante que uses a ideia de imediato se algo vier perturbar a paz da tua mente. Podemos ver muitas e muitas vezes em quase todas as lições que Jesus está nos dizendo para praticarmos esse pensamento em nossas vidas diárias e para levarmos nossas preocupações até Ele. No exercício desse dia, Ele está nos pedindo para aplicarmos o pensamento durante o dia todo, com tanta frequência quanto possível. Além disso, Ele mais uma vez nos incita, é particularmente importante,
a pensarmos na ideia sempre que estivermos perturbados. Em outras palavras, para trazermos a escuridão do nosso transtorno à luz do seu pensamento de amor. Um pensamento que, por sua própria presença, dispersa a escuridão do medo. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. Mais uma vez ele traz a ideia da lição de ontem, né? Não tem como não sofrer ansiedade, depressão, medo, se a gente busca força na gente. No ego, né? Porque se a gente se conectar com a força de Deus em nós, essa é a força. E o que o ego nos diz que é força, nossa, na verdade é fraqueza. Porque uma hora a gente cai. Ele pode colocar roupagem de muita coragem, de ser corajoso, de enfrentar o mundo, mas uma hora a gente vai enfrentar a ansiedade, a depressão e o medo, porque não é força verdadeira, e sim fraqueza. Mas se a gente buscar pela força de Deus em nós, buscar o apoio de Jesus, o apoio do Espírito Santo, aí sim é a força verdadeira que a gente vai encontrar. Então, a presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força, na do ego. A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente em um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a força de Deus tomar o lugar da tua fraqueza. No instante em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há nada a temer. Quando nos pegamos ficando amedrontados em qualquer forma que o medo assuma, olha, veja bem, quando nos pegamos ficando amedrontados em qualquer forma que o medo assuma, assim o mesmo a culpa. Ele assume infinitas formas para esconder que é culpa. O medo aparece em infinitas formas, assume infinitas formas e a gente não percebe que é medo que tem ali. E algumas vezes pode nem mesmo ser medo, poderia ser raiva, depressão ou tristeza. É porque escolhemos o ego novamente, com efeito, dizendo a Jesus ou ao Espírito Santo para se afastarem. Na verdade, tudo é a mesma coisa. Tudo está pautado na crença no pecado, na culpa e medo. Mas pensem, é tudo uma coisa só. Ontem Jesus usou na lição a palavra inadequação. A gente nunca vai perceber que é tudo a mesma coisa, enquanto a gente não praticar e não levar a escuridão para a luz. Com a ajuda de Jesus e do Espírito Santo. Essa decisão da mente errada, o nosso tomador de decisões que está escolhendo ficar na mente errada, com o professor errado, é o problema. E aceitar a correção é a solução. Essa simplicidade de um curso em milagres. Tá. É porque tem essa parte do livro de exercícios 79 e 80 que diz que a gente tem um problema e uma solução. E essa simplicidade dessa ideia, dessa lição, é o que torna uma ferramenta espiritual
tão poderosa e efetiva. A gente só tem um problema. Vocês já sabem qual é? Que é a gente acreditar que essa ideia insana e diminuta foi real. Que a gente se separou de Deus, saiu do céu e se dividiu em bilhões de consciências diferentes e seres diferentes. Esse é o único problema. É essa crença na separação. E a solução é só uma, que é a expiação. A correção desse equívoco da mente que acreditou nessa ideia diminuta e insana. Então a gente vai passar o dia de hoje o tempo todo no trânsito, trabalhando, cozinhando, estudando, fazendo qualquer coisa, com qualquer pensamento. Não há nada a temer. Linda a lição de hoje, né, gente? E curtinha. Bom, agora eu tô aqui pedindo orientação do Espírito Santo. Pra não chorar. Não, hoje eu não vou chorar. Quer dizer, não sei, né? Depende da leitura do livro. Vamos fazer a leitura do Você é Especial? Vamos? Tu quer fazer essa leitura? Quero. Tá bom, gente. Então eu vou deixar a minha pequena vir aqui ler esse livro para vocês. É um livro muito emocionante. O autor é Max Lucado. Max Lucado. Eu não tinha visto. Então eu vou ler só a parte de trás e ela vai ler a historinha para vocês, tá? Olha o que diz aqui na parte de trás do livro. Aos olhos de Deus, você é realmente importante. O mundo diz à criança, você é especial se. Gente, é totalmente conectado com o que a gente estava conversando outro dia, que eu disse para vocês que a gente precisa ensinar para as crianças e para todo mundo que a gente continua sendo como Deus nos criou. Nada mudou. E se a criança faz algo equivocado, a gente não deve dizer que ela vai ser amada mais ou vai ser amada menos se ela tiver um comportamento equivocado. Porque o nosso verdadeiro ser, continua sendo como Deus criou. Então, esse livrinho aqui está totalmente conectado com aquela aula, tá? Então, o mundo diz à criança, você é especial se pontinhos. Fizer o que eu quero, fizer o que eu gosto, fizer o que a sociedade diz que é certo. Se for inteligente, se for bonita, se for talentoso, aí você é especial. Deus diz a ela, você é especial e pronto. Nenhuma qualificação é necessária. Na leitura desse livro, essa mensagem vai encontrar espaço no coração da criança. É por isso que toda criança que você conhece precisa ouvir e saber essa verdade reconfortante. Alguém, esse alguém com A maiúsculo, o ama como você é. Esta história deliciosa de Max Lucado, magistralmente ilustrada, Tell Me the Secret. Isso, conte-me os segredos. Vai ajudar você a anunciar essa verdade vez após vez, com amor. Essa história não é só para crianças. Ontem eu chorei da primeira à última página nesse livro. E
parece ser um estudante de um curso em milagres, mas deixa eu ver aqui. Não é vendido como um livro baseado em um curso em milagres, tá, gente? Foi um presente de Jesus, porque inclusive a moça da biblioteca disse pra Laura que é um livro bem antigo e quase ninguém retira, né? Porque é o último de lá. Porque é o último. Porque esse livro é muito difícil de conseguir. Esse livro é muito difícil de Nas conseguir lojas. nas lojas. Ah, eles não conseguem mais, então. E aí eu acho que eles sorteiam cada vez que uma criança vai tirar. Não. Não é com sorteio? Não é sorteio. Quem tiver a sorte... Quem tiver a sorte da moça da biblioteca escolher, é isso? Não, ela não escolhe, entendeu? Bom, não entendi, não importa. Isso aí é com Jesus, com o Espírito A moça Santo. não escolhe, mãe. Tá bom. Olha só, eles só pegam os livros, colocam o nome das crianças dentro, a data de onde tem que devolver e pronto. Certo. Então tá. Então a Laurinha vai ler este livro tão especial. Você é especial. Tchauzinho pra vocês. Vou deixar minha menininha aqui. Oi, gente. Se apresenta, meu amor. Se apresenta. E fala alto pra poder. Oi, gente. Meu nome é Laura. E hoje eu vim contar essa historinha aqui. Você é especial, que é do Max Lucado, é? Max Lucado. Os chulingos eram uma gentinha pequena, feita de madeira. Toda essa gente de madeira tinha sido feita por um carpinteiro chamado Eli. A oficina onde ele trabalhava ficava no alto de um morro, onde se avistava a aldeia dos chulingos. Cada chulingo era diferente dos outros. Uns tinham narizes bem grandes, outros tinham olhos enormes, alguns eram altos e outros bem baixinhos. Uns usavam chapéus, outros usavam casacos. Todos eles, porém, tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro e moravam na mesma aldeia. O dia inteiro, todos os dias, os chulingos só faziam uma coisa: colavam adesivos uns nos outros. Cada chulingo tinha uma caixinha com adesivos dourados, em forma de estrela, e uma caixinha com adesivos cinzentos, em formas de bola. Em toda a aldeia, indo e vindo pelas ruas, os chulingos passavam dias após colando estrelas e bolas nos outros. Os mais bonitos, feitos de madeira lisa, tinta brilhante, sempre ganhavam estrelas. Mas se a madeira era áspera ou se a tinta descascava, os chulingos colavam bolas cinzentas. Os chulingos que tinham algum talento também ganhavam estrelas. Alguns conseguiam levantar pedaços de madeira bem pesados acima de suas cabeças, ou conseguiam pular por cima de caixas de madeira bem grandes. Outros conseguiam falar palavras compridas e difíceis ou cantar belas canções. Todos colavam estrelas nesses chulingos. Alguns chulingos viviam carregados de estrelas. Cada vez que recebiam uma estrela, ficavam muito felizes. Sentiam vontade de fazer alguma outra coisa para ganhar mais uma estrela. Alguns chulingos, porém, não sabiam fazer muita coisa. Esses ganhavam bolinhas cinzentas. Marcinelo era um deles. Ele tentava pular bem alto como os outros, mas sempre caía. E quando caía, os outros chulingos se juntavam à volta dele e davam bolinhas cinzentas. Às vezes, quando caía, sua madeira ficava arranhada e assim os outros colocavam mais bolinhas cinzentas nele. Aí, quando ele tentava explicar por que tinha caído, dizia alguma coisa do jeito errado e os chulingos colocavam mais bolinhas cinzentas nele. Depois de algum tempo, Marcinelo tinha tantas bolinhas que nem
queria sair de casa. Tinha medo de fazer alguma bobagem, como esquecer o chapéu ou pisar na poça d'água, porque os chulingos iriam colar nele mais uma bolinha. A verdade é que ele tinha tantos adesivos cinzentos que as pessoas se aproximavam dele e, sem razão alguma, colocava nele mais uma bolinha cinzenta. Aqui tá o marshmallow cheio de bolinhas cinzentas. E os outros tudo cheio de estrelas. Ele merece ficar coberto de bolinhas cinzentas. As pessoas de madeira diziam umas às outras. Ele não é um bom chulingo. Depois de algum tempo, Marshmallow começou a acreditar neles e vivia dizendo: eu não sou um bom chulingo. Nas poucas vezes que saía de casa, ficava junto de outros chulingos que tinham muitas bolinhas cinzentas. Entre eles, Marshmallow se sentia melhor. Certo dia, Marshmallow encontrou uma chulinga diferente de todas as que ele conhecia. Ela não tinha nem estrelas nem bolinhas, só madeira. O nome dela era Lúcia. E não era porque os outros chulingos não tentassem colocar adesivos em Lúcia. É que os adesivos não ficavam. Alguns chulingos admiravam Lúcia porque não tinha bolinhas. Por isso, chegavam perto dela e lhe davam uma estrela. Mas a estrela caía. Outros a desprezavam porque ela não tinha estrelas e por isso lhe davam uma bolinha cinzenta. Mas as bolinhas também não colavam. Mostra a Lúcia. A Lúcia, olha. Sem estrelas e sem bolinhas. Ué, por que será que a Lúcia não grudava os adesivos na Lúcia? Vamos ver. É assim que eu quero ser, pensou Marshmallow. Não quero ficar com as marcas de outras pessoas. Então ele perguntou à chulinga, que não tinha adesivos, como é que ela conseguia ficar assim. É fácil, respondeu Lúcia. Todo dia vou visitar Eli. Eli? Sim, Eli, o carpinteiro. Fico lá na oficina com ele. Por quê? Por que você não descobre por si mesmo? Suba o morro. Ele está lá em cima. E dizendo isso, Chulinga, que não tinha adesivos, virou e foi embora saltitando. Mas será que ele vai querer me ver? Gritou Marshmallow. Lúcia não ouviu. Assim, Marshmallow foi para casa, sentou-se junto à janela e observou toda aquela gente de madeira andando de um lado para o outro, colando estrelas e bolinhas uns nos outros. Isso não é certo, disse baixinho para si mesmo, e decidiu ir ver Eli. Marshmallow subiu pelo caminho estreito até o alto do morro. Entrou na enorme oficina. Seus olhos de madeira se arregalaram com o tamanho das coisas. O banco do carpinteiro era da altura dele. Tinha de ficar na ponta dos pés para ver a bancada onde trabalhava o carpinteiro. O martelo era tão grande quanto o braço de Marshmallow. Ele engoliu em seco. Eu não fico aqui não. E virou-se para ir embora. Foi então que ouviu alguém dizer seu nome. Marshmallow? A voz era profunda e forte. Marshmallow parou. Marshmallow, que alegria ver você. Chegue mais, quero ver você bem de perto. Marshmallow virou bem devagar e olhou para o enorme carpinteiro barbudo. Você sabe meu nome? Perguntou o pequeno chulinho. É claro que sei. Fui eu que fiz você. Eu tô chorando. A gente aqui,
o carpinteiro, o Eli, ali, ó, e o Marcinelo. Já tá chorando. Tá, continua. Tá bom, vou continuar. Eli se curvou, levantou Marcinelo e o colocou sentado no banco. Disse pensativo o carpinteiro, olhando para todas aquelas bolinhas cinzentas. Parece que você recebeu muitos adesivos ruins. Eu não queria que isso acontecesse. Eli, eu me esforcei para ganhar estrelas. Você não precisa se defender comigo, amiguinho. Eu não me importo com o que os outros chulingos pensam. Não? Não, e você também não precisa se importar. Quem são eles para te dar estrelas ou bolinhas? São apenas chulingos, como você. O que eles pensam não importa. Marcinelo, a única coisa que importa e que eu penso é que você é muito especial. Olha só ele fazendo outros chulingos ali. Ai, que fofinho, ele é tão pequenininho perto da mão dele. Marcinelo deu uma risada. Eu? Especial? Por quê? Não sei correr, não consigo pular. Minha tinta está descascando. Por que eu seria importante para você? Ele olhou para Marcinelo e colocou suas mãos enormes naqueles pequenos ombros. Aqueles pequenos... Mãe, deixa eu depois que eu ler a página. Ele olhou para Marcinelo, colocou suas mãos enormes naqueles pequenos ombros de madeira e disse bem devagarinho: porque você é meu. Por isso, você é importante para mim. Nunca ninguém havia olhado assim para Marcinelo, muito menos o seu criador. Ele nem sabia o que dizer. Todo dia tenho esperado sua visita, explicou ele. Eu vim porque encontrei alguém que não tinha marcas, disse Marcinelo. Eu sei, ela me falou sobre você. Por que os adesivos não colam nela? O criador dos chulingos falou bem mansinho. Porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que eles pensam. Os adesivos só colam se você deixar que colhem. O quê? Os adesivos só colam se eles forem importantes para você. Quanto mais você confiar no meu amor, menos vai se importar com os adesivos dos chulingos. Acho que não estou entendendo. Você vai entender, mas levará um tempo. Você tem muitos adesivos. Por enquanto, basta vir me visitar todo dia e eu lhe direi como você é importante para mim. Ele ergueu Marcinelo do banco e o colocou no chão. Lembre-se, disse ele, você é especial porque eu o fiz e não cometo erros. Deus que nos fez, ele não comete erros. Marcinelo nem parou, mas lá no fundo de seu coração pensou: acho que ele realmente se importa comigo. E quando ele pensou assim, uma bolinha cinzenta caiu no chão. Eu vou mostrar a ilustração. E aí, filha, o que tu entendeu desse livro? Fala pro pessoal ali. Eu entendi que o que importa não são a opinião dos outros. O que importa é que a gente pensa da gente, o que Deus, nosso Criador, pensa da gente, né? Na verdade, o que o Criador pensa da O gente. Criador, porque né? o que a gente pensa da gente é o ego que pensa, o ego né? que pensa. Então a gente também pensa errado sobre a gente. Nosso Criador tá certo.
E ele nos ama. Obrigada, minha querida. Obrigada por ler esse livro lindo. Lindo pra gente. Tchau, gente. Até uma outra live. Então, gente, o que vocês acharam dessa leitura? Gente, o que na verdade está querendo dizer isso aqui? Eu acho que é muito claro. O que ele diz é isso, o que importa é o que Deus sabe da gente, o que Deus pensa da gente. E se ele é perfeito amor e somos extensão dele, e ele só cria como ele mesmo, então é porque somos como ele. Então, esse especialismo, tanto, né, das estrelas, quanto das bolinhas, é um especialismo, é a individualidade, é a importância que a gente dá, tanto para se sentir vítima e se sentir mal, e se sentir menosprezado, e sentir que a gente não é bom o suficiente, quanto pra gente, né, se sentir superior. Então a menininha ali, a Lúcia, que nem as estrelas e nem as bolinhas ficavam grudadas nela, é porque ela não dava realidade para aquelas opiniões, para ela não tinha significado. Para ela não tinha significado bolinhas ou estrelas. Por quê? Porque ela conversava com Deus todos os dias. Ela ia até o carpinteiro para que ele lembrasse ela o que ele pensava dela. Então, para ela o importante é o que Deus conhecia dela e não o que os egos pensavam a respeito dela, né? Porque os outros egos, na verdade, é um ego só. E todos estão muito equivocados a respeito da nossa identidade. Como que eles não vão se equivocar com a identidade do outro se eles são equivocados com a própria identidade, né? Então, eu achei muito lindo esse livro, lindo demais. E eu achei muito válido compartilhar com vocês aqui hoje. Depois comentem aqui o que vocês acharam, tá bom? Um beijo pra vocês, bom treino e a gente se vê amanhã. Tchau!